Então, muito bom dia a todos os que estão do lado cá do Atlântico e os que estão do lado lá do Atlântico. Sejam todos muito bem-vindos, que uma bênção vinda do céu muito especial recaia sobre todos vocês e sobre todos nós e sobre as nossas famílias também. Estamos no nosso 5º estudo dos estudos avulso. E antes mesmo de começarmos, vamos fazer uma oração. Este estudo, como já sabemos, porque todos terão sido avisados certamente, tem o título 7 Encontros Marcados com Deus. Duas vezes. Tinha carregado 2 vezes aqui. Arminda, é melhor fechar o seu micro. Desculpa. Não faz mal. Vamos orar então. Eterno Deus, Pai nosso que está nos céus, mais uma vez, e não nos cansamos, Senhor, de louvar e bendizer o seu nome, porque o Senhor é tão maravilhoso, tão bondoso, é um Deus que para nós, simples mortais, é incompreensível, mas é um Deus tão grande que nada temos a temer e temos a certeza que o Senhor nos tem a todos nós colocados na palma das suas mãos. Por isso, aqui estamos, gratos, infinitamente gratos pela sua salvação, porque o Senhor, mesmo com luta, deixou que o seu Filho se entregasse por todos nós. Estamos gratos por mais um dia de oportunidade, estamos gratos também porque o Senhor deu o seu Espírito para falar ao nosso espírito e nós queremos ouvir a sua voz. Amém. Conceda-nos a graça de passarmos esta hora aqui na sua doce companhia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, então, 7 encontros marcados com Deus. Sabem quem marcou os encontros? Foi Deus. E Ele o fez há muito tempo atrás. E através desses 7 encontros, Ele nos mostra o plano da salvação. Ele nos mostra o plano da salvação. E eram e são encontros que o povo de Deus precisa conhecer. E eles tinham data marcada. Eram encontros com data marcada. A Elice acertou, não era muito difícil, não é? Vamos então falar de festas. Moed é uma palavra hebraica que significa festa, ou moedim, que são festas. Eu sei que já foi pedido aqui para falarmos da festa das trombetas, mas nós tínhamos dito que não fazia muito sentido falar da festa das trombetas sem falar das outras anteriores. Então, realmente foi o próprio Deus que estabeleceu as festas, os tais encontros, que significa mesmo, a palavra moed significa encontro, data fixa, marcada, em que o Senhor iria encontrar-se muito particularmente e pessoalmente com o seu povo. Eu acho que isto é maravilhoso, porque quando nós temos um appointment, não é? Um agendamento, um encontro, nós não faltamos, não é verdade? Seja uma consulta médica, seja uma entrevista para um trabalho, para qualquer coisa, nós procuramos estar lá pontualmente e é isso que Deus pretende com o seu povo. Eu sei que foram 7 encontros que Deus marcou ao longo do ano, não era, que iriam acontecer, mas para nos ensinarem lições espirituais em que o povo de Deus iria estar a encontrar-se com Ele, mas para entendermos o plano da salvação e em que parte desse plano, porque esse plano da salvação teve um princípio e vai ter um fim, não é? Em que parte do plano é que nós nos encontrávamos. Portanto,
Não sei se eu vou mostrar-vos aqui um desenho das festas. Vou tentar aqui cortar um pouco a folha. Conseguem ler? Sim. Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, juízo e tabernáculos. Interessante. Isto tem a ver com o santuário também. E, portanto, estas festas, estes encontros, que são também ensaios, são realmente, Deus considerou-os como sendo festas. Eu estou a falar de festas anuais, porque depois existe uma festa que não é anual, mas é semanal, e também nos fala muito acerca do plano da salvação, que é o sábado. E se nós quisermos verificar, isso encontra-se em Levítico, no capítulo 23, tem aí a descrição de todas as festas, as 7 festas anuais. Não vamos ler o capítulo todo, depois irmãos irão lê-lo em casa, mas a primeiríssima festa é efetivamente o sábado. Apesar de ser uma festa, ela não é anual, é semanal. E, portanto, Deus cria alguma coisa com isto. Essas festas, elas tinham cumprimento, ou tiveram cumprimento histórico, mas elas têm um cumprimento profético. Percebem? Ok, então Deus marca esses encontros. E os encontros que Deus marcou com o seu povo, eles só acontecem na primavera e no outono. As festas, elas acontecem na primavera e no outono. Mas como Satanás é um macaco de imitação, ele também criou as suas festas. E elas acontecem nos outros meses, nas outras estações do ano. Ou seja, no verão e no inverno. E nós, se pensarmos bem, não sei como é que é no vosso país, nos Estados Unidos ou no Brasil, eu sei que no Brasil também agora existem festas, não é verdade? Nesta altura, não sei se é junho ou julho, mas vocês vão verificar que são datas diferentes das de Deus, mas Satanás também tem as suas festas. E o propósito das festas de Satanás é precisamente desviar o nosso olhar dos encontros que Deus quer ter conosco. Então, Deus começa por estabelecer a primeira festa, que é a festa da Páscoa. Em português até é fácil de decorar, porque as 4 primeiras, elas começam por um P e as outras 3 não. As primeiras 4 são Páscoa, pães asmos, primícias, e Pentecostes. As outras 3 é trombetas, juízo ou Yom Kippur e tabernáculos. E para que é que servem estas festas? Estas festas, elas serviam para ensinar o povo as 7 fases pelas quais o próprio Deus iria passar para realizar a nossa própria salvação. E elas exigiam do povo uma cooperação, percebem? É certo que Deus é que estabeleceu, era Deus que iria fazer o plano da salvação e iria efetivar a nossa salvação, mas nós temos uma participação especial nesses encontros, porque um encontro não é só de uma pessoa, não é? No caso é de Deus e o seu povo, portanto há aqui uma ligação estreita entre uma coisa e outra. A primeira festa, que era a festa da Páscoa, foi estabelecida por Deus, aliás, como todas as outras, e ela foi estabelecida numa altura em que o povo estava escravizado no Egito. Logo aqui Deus já nos está a dar indicação. Deus já nos está a mostrar que nós também estamos, nós como seres humanos, escravizados pelo pecado. E a primeira festa é precisamente o quê? A libertação que Deus, o Criador, vai fazer a nós do pecado.
Percebem? Primeira festa, libertação do pecado. Ela teve um cumprimento, portanto, Deus deu instruções e depois ela foi tendo cumprimento histórico, porque ela iria ter um cumprimento profético. Ela começou quando? Deus estabeleceu que seria no mês de Nissan. Talvez para muitos de vocês isto não seja novidade, mas nós vamos ver ao longo dos estudos, isto são vários estudos com este tema, que Deus tem aqui muito ensinamento para nós. Então, eles estavam, como eu disse, escravizados no Egito, e nós encontramos esse relato no livro de Êxodo, no capítulo 12. Como vocês sabem, o calendário de Deus é diferente do calendário de Satanás. Sabem? Deus funciona com outro tipo de calendário. E todo o mundo não tem o mesmo calendário de Deus. Portanto, o calendário de Satanás, ele é em função do sol. E todos os povos sobre a terra, naquela altura em que o povo de Israel estava escravizado no Egito, todos eles eram adoradores do sol. E todas as suas atividades, todos os seus cultos e festas eram em honra do sol. No Egito era o deus Ra. Nós já sabemos, não é? O deus Ra. Eles tinham muitos deuses, e isto é muito curioso, a questão dos deuses que eles tinham lá, não só no Egito, mas depois mais tarde na Babilónia, mas depois mais tarde falaremos sobre isso, e aqui eles, como adoradores do sol, eles tinham um calendário, que era o calendário gregoriano, que depois, mais tarde, foi considerado o calendário gregoriano. Mas Deus queria marcar uma diferença, porque o calendário de Deus não é em função do sol. Então, no capítulo 12 de Êxodo, quando eles ainda estão no Egito, Deus diz o seguinte, vamos ler a partir do versículo 1, Êxodo 12, 1. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, portanto, eles estavam ainda escravos, dizendo, este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Ora, para Deus estar a dizer isto, é porque aquele não era o primeiro mês do ano dos egípcios, certo? Mas Deus ali marca uma data. A partir de agora, este, que era o mês de Nissan, ou Abib, que para nós será o março-abril, mas nós vamos lhe chamar abril, a partir de agora, este mês de abril será para vós o primeiro mês do ano. É curioso, portanto, Deus marca ali um novo calendário, um novo tempo. Não é por acaso. Nós já falámos que quando Deus fez o sol, a lua e as estrelas, o que é que ele disse? Quando ele fez o sol, a lua e as estrelas, ele disse que serviriam de sinal para estações e épocas, dias e anos. Não foi verdade? E nós também já dissemos que, se nós pensarmos bem, não faz sentido nós termos o mês de setembro, por exemplo, setembro, que seria o mês 7, e não é, é o mês 9. Outubro seria o mês 8, e não é, é o mês 10. Novembro deveria ser o mês 9, e não é, é o mês 11. Dezembro deveria ser o mês 10, e não é, é o mês 12. Então, porquê? Precisamente porque Satanás mexeu nos tempos. Lembram-se que lá em Daniel 7:25 diz que o chifre pequeno cuidaria em mudar o quê? Os tempos. E a lei. Nós normalmente só falamos na lei, mas não falamos nos tempos. Mas ele mexeu nos tempos. E, portanto, o que Deus pretende é levar-nos a orientar a nossa vida de acordo com os tempos de Deus. Então, a partir daquela data, Deus disse, a partir de agora, o mês de abril, vamos falar assim, não é?
o mês de abril vai ser para vós o primeiro mês do ano. E depois ele continua e diz, falai a toda a congregação, versículo 3, de Israel, dizendo, ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Vamos dar um salto para o versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a Assembleia da Congregação de Israel o matará à tardinha. Ou seja, o cordeiro iria ser morto no dia 14 de abril. E isto era o quê? Era um acontecimento, era uma festa, era podemos dizer, um encontro que Deus iria ter com o seu povo para quê? Para libertá-los naquele dia, naquela noite, à tardinha, portanto, eles iriam ser libertos do dia para a noite, precisamente no dia 14 de abril. E assim aconteceu. E Deus estipulou como é que havia de ser isso feito. Como é que havia de ser feito? Com um cordeiro. Está descrito aí no capítulo 12 de Êxodo. Com um cordeiro. Então, o cordeiro era o protagonista da festa. Era o ator principal. Desculpem-me o termo, mas ponhamos as coisas neste termo. Era o ator principal. Era ele que iria ser a origem desta festa e o libertador do povo. Estamos a perceber? Ok. Então, eles ao matarem o cordeiro, ao colocarem o sangue nas ombreiras das portas, eles estavam a dizer o quê? Não estavam a dizer de boca, não é? Eles estavam a dizer pelos seus atos que acreditavam que iriam ser libertos, salvos do faraó, libertos da escravidão. O que é que Deus nos está a dizer com isto? O cumprimento histórico, como nós sabemos, foi quando? Naquele dia, 14 de Nissan, quando pela primeira vez isto aconteceu. Mas o que é que isto ensinava? O que é que Deus queria dizer com isto? Ele estava-nos a ensinar, e aqui temos o cumprimento profético, que haveria de vir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que haveria de derramar o seu sangue, e que nós, todos aqueles que dissessem de boca que acreditavam que Ele era o nosso Salvador, deveriam, simbolicamente, colocar o sangue dele nas ombreiras do nosso coração. E quando é que foi o cumprimento profético desta festa? Precisamente no dia em que Jesus morreu. E só por acaso. Quando é que Jesus morreu? 1000 anos depois. Não ouvi, irmão. 4000 anos depois. 4000 anos depois. Em que mês? Nissan. Em que dia? 14. Em que hora? À tardinha. As datas de Deus cumprem-se na íntegra. Por isso Gálatas 4:4 diz: e vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Portanto, há um tempo que ele fica pleno, fica maduro, fica completo. E nessa data exata, Deus faz acontecer as coisas. Porquê? Porque ele tem um calendário. Ele tem um calendário. E não é por acaso que Jesus morre precisamente nesta altura. Havia uma profecia, como o irmão disse, porque 4000 anos depois? Porque como nós lemos há pouco no versículo 3, o cordeiro era escolhido quando? No dia 10. Mas ele era escolhido no dia 10, ele estava no rebanho até àquela altura, não é? E depois ele era escolhido, era normalmente tirado do rebanho, levado para casa, aquele cordeirinho era amado, era acariciado, era mimado, era alimentado, muito bem tratado, para depois, ao fim de 4 dias, no dia 14, ele ia ser morto.
O que é que Deus nos está aqui a querer dizer com isto e a ensinar com isto? Há muitos ensinamentos, mas vamos focar-nos aqui. Ele estava a dizer que Jesus Cristo, sendo o Cordeiro de Deus, ele foi escolhido. O plano já existia, o tal pacto eterno. O plano já existia, feito entre o Pai e o Filho. Mas quando é que ele foi escolhido? Quando ele foi necessário. E quando é que ele foi necessário? Quando Adão pecou. Houve o pecado. E 4.000 anos depois. Uau! Portanto, no céu, Jesus Cristo, quando Adão pecou, ele se levanta e diz: Pai, eles não vão morrer, eu vou morrer no lugar deles. Não é agora, é na hora certa, no moed, percebem? Na data fixa, naquela data que Deus estabeleceu. E existe aqui um hiato de 4.000 anos. Não é por acaso que Deus diz no dia 14, ou seja, 4.000 anos depois, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, que deveria precisamente cumprir aquilo que a festa da Páscoa ensinava. Então, o que é a festa da Páscoa? É o ensinamento acerca do início da nossa salvação, a nossa libertação. E isto tem a ver com o santuário, tem tudo a ver com o santuário. Porque onde é que acontece a festa da Páscoa no santuário? Pátio. E aonde? No pátio. No altar de sacrifício. No altar dos sacrifícios. Estão a ver como as festas estão intimamente ligadas com o santuário? O santuário que Deus mais tarde instruiu que deveria ser construído era precisamente para que o povo entendesse o início do plano da salvação, que acontece em 7 fases. Então, é interessantíssimo, irmãos, porque em João, e nós conhecemos o texto, vamos lá rapidamente, para 1 de João, capítulo 3, vamos ler o versículo... Só um bocadinho... Desculpem, não é João, é 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, e diz no versículo 8. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas em que contexto é que... Porque há outras alturas em que Deus diz que um dia é um ano. Mas aqui ele diz que um dia são 1000 anos. Qual é o contexto? Se nós formos ver o título do capítulo 3, vamos ver que é no contexto da vinda do Senhor. Percebem? Ou seja, Deus está-nos a dizer que ao fim de 4.000 anos, e nós sabemos que Isaías diz-nos que Deus nos mostra o fim desde o princípio, e lá no princípio é exatamente onde se encontra na semana da criação, que tem 7 dias, ou melhor, tem 6 mais 1 santo. O pecado iria estar neste planeta desenvolvendo-se durante 6.000 anos. E desses 6.000 anos, uma vez que o 7º nós iremos descansar, a Terra vai parar e nós iremos descansar de todas estas nossas misérias, desses 6, 4 iriam passar-se até à vinda de Jesus. Entendem? Portanto, aqueles 4 dias, desde o dia 10 ao dia 14, representam, não só, mas também, os 4.000 anos em que Deus iria esperar para a vinda de Jesus. Para a vinda não, para a morte, estamos a falar da morte, não da vinda. E, portanto, ele vai morrer exatamente no ano profetizado pelo profeta Daniel. Lembram-se? Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao Messias, até ao ungido,
7 semanas e 62 semanas. Pronto, então havia uma data exata, que foi o ano 27. Havia um mês, Nissan. Havia um dia, 14. E havia uma hora. Qual era a hora? A hora da oblação da tarde. O sacrifício da tarde. Portanto, sabendo nós que... Não é por acaso, nada disto é por acaso, irmãos. Portanto, sabendo nós que a oblação, o sacrifício da manhã era às 9 da manhã, que foi quando ele foi crucificado. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Lembram-se que ele passou aquela noite toda? Lembram-se? De quinta para sexta, sem dormir, sendo julgado de Atos para Pilatos, sendo maltratado, etc, etc, injustiçado, chicoteado, e às 9 horas da manhã ele é pregado na cruz. Mas ele não morreu. E é interessantíssimo, porque esta festa, ela era comemorada da seguinte forma: às 9 horas da manhã, o sacerdote ia e amarrava as patinhas do cordeiro e colocava-o em cima do altar, vivo. E o cordeiro ficava vivo até às 3 da tarde, na hora do sacrifício da tarde. E era às 3 da tarde que ele era degolado e morria. E foi precisamente isto que aconteceu com Jesus. Ele foi crucificado às 9, ao meio-dia o sol se escureceu, estava a dizer aos seres humanos que o sol da justiça estava morrendo, e às 3 da tarde Jesus expirou. Irmãos, os judeus tinham tantos ensinamentos, tantos detalhes, para que não errassem, para que soubessem que aquele era o tal cordeiro de Êxodo, capítulo 12. Era o tal cordeiro de Gênesis, capítulo 3. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Eles tinham tudo, mês, dia, hora, tudo, para que não errassem. E erraram. Agora, Deus está-nos a ensinar a nós alguma coisa. Está-nos a dizer que nós já não podemos, de maneira nenhuma, correr o risco que os judeus correram. Porque não existe um após. Quando a porta da graça se fechar, não existe um depois. Os judeus ainda tiveram a oportunidade de entender as coisas, mas nós já não temos. O tempo está a esgotar-se. Até agora, alguma dúvida? Portanto, até agora penso que todos estamos a compreender o significado da Páscoa. E como eu já falei noutras alturas, a Páscoa em português só existe o nome Páscoa, mas em inglês existem 2 nomes para Páscoa. Passover. Passover, que significa passar por cima, é o significado bíblico, que é exatamente o que aconteceu, não é verdade? Portanto, o anjo da morte iria passar por cima daqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro e não iria tocar-lhes. Aos outros não, os outros iriam ser feridos, porque isto era uma demonstração de fé. Agora, existe uma outra palavra em inglês para Páscoa, Easter, que é uma palavra que tem um significado não bíblico, pagão. Eu sei que já falámos isto, mas desculpem-me falar outra vez para quem não ouviu ainda ou para quem vai ouvir ainda depois. E esta palavra Easter, ela deriva de um nome que é bíblico, que é de uma deusa, a deusa Istar, ou Astarote, é a mesma coisa. E, portanto, o que era esta deusa? Esta deusa era adorada com atos sexuais. Na primavera, quando tudo desperta, não é? As flores, os animais começam a reproduzir-se, e, portanto, esta era uma festa em honra da deusa Istar e que tem a ver muito com sexo.
Daí o mundo, e infelizmente até o mundo cristão, comemorar esta festa da Páscoa com o quê? Com ovinhos e coelhinhos. O coelho como sendo um símbolo de reprodução, tanto que existe agora acho que já não existe, mas uma coisa chamada Playboy, que é representada precisamente por uma coelhinha, não é? Era tipo uma instituição sexual. E os ovinhos, que já falámos aqui, o que significa, não vamos hoje gastar mais tempo sobre isso, mas, portanto, não tem nada a ver com a Páscoa bíblica, com o Passover. Mas vejam como Satanás corrompe, como Satanás degrada e como é importante nós cristãos instruirmos as outras pessoas. Muitas delas são cristãs e estão a comemorar a Páscoa à maneira do paganismo. Isto é importante ou não? Muito. É muito importante. Extremamente. Esta luz Deus nula concedeu a nós. Sim, Alice. É extremamente importante e nas nossas igrejas mesmo, isso não é pregado. E daí confunde-se muito com aqueles... fala-se mal das festas. Essa pessoa guarda as festas como se fosse uma coisa horrível para se fazer, ou contra a nossa crença, ao mesmo tempo que, lamentavelmente, nós acabamos acompanhando as festas mundanas em lugar dos encontros marcados por Deus com seu povo, né? É verdade. Se nós chamássemos isso de encontros marcados com Deus, como você chamou, tiraria da cabeça de muitas pessoas essa coisa que está ali errada, as festas. Ela é guardadora das festas. Pejorativo? Pejorativo, isso. Sim. É certo. Com Deus. Exatamente. É certo que esta festa já teve o seu cumprimento profético. Portanto, ela já está cumprida. Da mesma forma que muitas outras. Não é? Eu não falei isto, mas vou ter que dizer isto antes que termine o estudo. Elas, apesar de serem 7, as festas, eu até posso fazer aqui um desenho para os irmãos verem. Aqui talvez com uma caneta mais grossa para se ver melhor. Portanto, apesar delas serem 7, estamos a ver aqui, esta é a primeira, número 1. Número 1. Mas elas estão divididas em 3 partes, em 3 blocos, podemos dizer. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi o que vimos há pouco, portanto, a primeira, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é? Se os irmãos quiserem fazer este desenho. A número... Isto tem a ver, como eu disse, com o santuário, mas o que eu quero que os irmãos prestem atenção é que este bloco aqui, vê se eu consigo fazer o desenho, isto tem a ver com os capítulos de Daniel. Temos aqui um bloco, temos aqui outro bloco e temos aqui outro bloco. 3 blocos. Então, o que é que isto significa? Que as festas, elas aconteciam em blocos, ou seja, as festas da primavera, que são as 3 primeiras, Páscoa, Pães Asmos e Primícias, elas acontecem em 3 dias seguidos, 14, 15 e 16. É tudo junto, ou seja,
quando o povo, e Deus exigia ao seu povo que fossem a Jerusalém para a comemoração das festas. Era uma exigência da parte de Deus. Então, quando o povo ia para comemorar a festa da Páscoa, eles iam para comemorar, na verdade, as três: Páscoa, Pães Asmos e Primícias, percebem? Porque elas são durante aqueles 3 dias. Depois, a festa do Pentecostes é uma festa sozinha, que acontece entre o fim da primavera e início do verão. Ok? Que é a festa da colheita do cereal. E depois, no outono, temos outro bloco de 3 festas. Quais são? Trombetas, Juízo, ou Yom Kippur, e Tabernáculos, que acontecem precisamente no último mês do ano, no mês de Elul, ou Tisri, ok? Então, nós estamos a ver aqui que e quando o povo de Israel vinha para comemorar a festa dos tabernáculos, eles vinham para comemorar estas festas todas, estas 3. A das trombetas, o do Yom Kippur e dos tabernáculos. Está a ser confuso ou não? A única coisa que eu não peguei é que tu desenhaste ali o número 1. Eu achei que era a Páscoa, mas não é a Páscoa, então o número 1 no teu desenho. No meu desenho tem a ver com os 7 capítulos de Daniel, dos 7 primeiros capítulos de Daniel. Que tem a ver com tudo isto, mas eu agora não posso misturar muitas coisas. Vamos então falar apenas da Páscoa, das festas. Ok, então esses 3 blocos Deus nos ensinou através da sua palavra, e vamos abrir já em Êxodo, no capítulo 23, versículo 14 a 19, como é que Deus exigia que o povo estivesse com ele nesses encontros. E se nós formos somar, nós vamos ver que praticamente num ano, um mês inteiro, era de festas. É incrível. De encontros. Como? De encontros, né? De encontros, muito bem, muito bem, exatamente. Eu digo por causa do termo pejorativo que na cabeça das pessoas é as festas. Exatamente. Com Deus. Que não são festas judaicas, irmãos, são festas bíblicas. São bíblicas. É lógico que agora, se elas já tiveram cumprimento profético, nós não vamos comemorar as festas desta forma, à exceção de uma. À exceção de uma. E eu já vos vou mostrar pelo Espírito de Profecia que é a única que falta ter cumprimento profético. Cumprimento histórico tem todos os anos. Mas cumprimento profético ainda está no futuro. Ok, então vamos ler aqui em Êxodo 23, a partir do versículo 14, diz assim: 3 vezes no ano celebrarás festa. Cá estão os 3 blocos. 3 vezes no ano. A festa dos Pães Asmos, ou a festa da Páscoa, que noutras alturas da Bíblia é referida como festa dos Pães Asmos, porque são as 3 juntas. A festa dos Pães Asmos guardarás 7 dias. 7 dias comerás pães asmos. E isto tem um significado muito importante. Quando nós falarmos da festa dos pães asmos, nós vamos referir isto. Por que é que eram 7 dias a comer pães asmos? Pois é. Mas agora estamos a falar só da Páscoa. Como te ordenei ao tempo apontado no mês de Abib, ou Aviv, de onde deriva a palavra Tel Aviv. O que é que significa Aviv? Alguém sabe? Significa primavera. Ok? Bom, mas vamos continuar. Porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Também, agora o outro bloco, também guardarás a festa da cega, ou seja, a festa da colheita. Qual é essa festa da colheita? Pentecostes. A das primícias do teu trabalho
que houveres semeado no campo, igualmente guardarás a festa da colheita à saída do ano. Não estamos a falar agora aqui de cereais, estamos a falar dos últimos frutos. Quais são os últimos frutos? As uvas e as azeitonas. É o que fecha o ano antes do inverno. Percebem? Quando tiveres colhido do campo os frutos do teu trabalho, 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, e depois continua com as instruções. Então temos aqui o quê? 3 vezes no ano que Deus exigia que o seu povo se deslocasse a Jerusalém para comemoração destes encontros. Pergunto, se eles deixavam as suas casas, os seus rebanhos, tudo, quem é que cuidaria daquilo durante tanto tempo? É que eles tinham que fazer a viagem e depois tinham que permanecer, não é, lá, nesses encontros, e regressar a casa. Quem é que ia cuidar? Deus cuidava e era um testemunho que nada acontecia com eles naquele período que eles estavam fora, estavam totalmente... Era um risco, mas era um risco que exigia fé. E nós encontramos isto no livro de Patriarcas e Profetas, se os irmãos quiserem tomar nota, Patriarcas e Profetas, no capítulo 52, e eu vou ler-vos aqui, Patriarcas e Profetas, capítulo 52, que tem por título As Festas Anuais. Vou ler-vos a página 394.1 e ponto 2. Diz o seguinte, é logo no princípio. Havia 3 assembleias anuais de todo Israel para quê? Adoração no santuário. Siló foi por algum tempo local para essas reuniões, mas Jerusalém se tornou mais tarde o centro do culto da nação e ali se congregavam as tribos para as festas solenes. Não eram festas quaisquer, eram solenes. O povo estava rodeado de tribos ferozes, aguerridas, que se achavam ávidas por tomarem as suas terras. Contudo, 3 vezes ao ano, a todos os homens robustos, a toda a gente em condições de poder fazer viagem, ordenava-se, vejam como Deus quer todos, ordenava-se que deixassem os seus lares e se dirigissem ao lugar da assembleia próximo do centro daquela terra. O que impediria os seus inimigos de se lançarem sobre essas casas desprotegidas e devastá-las pelo fogo e pela espada? O que é que impediria a invasão do país a qual levaria Israel em cativeiro a algum adversário estrangeiro? Deus prometera ser o protetor do seu povo. No Salmo 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém. Os israelitas subiam para adorar, e esta expressão subir, imaginem que eles estavam ao norte de Jerusalém. Para irem a Jerusalém eles tinham que descer. Como é que a Bíblia fala em subir a Jerusalém? Sabem porquê? É que na mente de um judeu é diferente. A mente do judeu funciona de forma diferente da nossa ocidental. Na mente de um judeu, Jerusalém está sempre acima, porque ela representa o quê? Ela representa a Jerusalém celestial que está acima de todas as cidades. Então, quer eles estivessem a norte de Jerusalém ou a sul, eles dizem ainda hoje sempre subir a Jerusalém. Não é lindo? Lindo. Irmãos, isto é uma mentalidade, por isso é que Deus diz que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Jerusalém está acima de qualquer cidade, por muito que eu goste de uma cidade,
Por muito que eu gosto de Nova Iorque, estou a dar exemplos apenas, Estrasburgo, Lisboa, etc., Jerusalém está acima de todas as outras. Então, diz aqui, enquanto os israelitas subiam para adorar, o poder divino imporia uma restrição aos seus inimigos. A promessa de Deus era: eu lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Isto encontra-se em Êxodo 34, versículo 21. Irmãos, estão a ver como nós às vezes lemos, e eu falo por mim, lemos a palavra de Deus e não contextualizamos os textos, por desconhecermos. Mas o Espírito de Profecia Magnífico nos ensina todas estas coisas. Irmãos, por isso, Deus é fantástico. Irmãos, Deus deu a palavra, a sua palavra, os oráculos sagrados, ao povo de Israel. Mas nós não somos israelitas. Nós não sabemos sequer falar hebraico. Sabem como é que Deus fez? Nos deu o espírito de profecia. O espírito de profecia tem a mesma métrica, tem a mesma visão, tem a mesma maneira de pensar da língua hebraica, que é pobre. A língua hebraica é muito pobre. A nossa não, a nossa é muito rica. Em português, o significado de uma palavra, nós temos para aí umas 10 ou 15 palavras, não é? O hebraico é ao contrário. Eles com uma palavra significam montes de coisas. Com uma palavra só. E então, Deus nos concedeu o espírito de profecia. Por isso é que Satanás odeia o espírito de profecia. E hoje, infelizmente, se levantou uma onda, não é? Para descredibilizar e desacreditar o espírito de profecia, quando ele é que nos dá exatamente a mentalidade, não é? Do povo de Israel a quem Deus deu os seus oráculos. Bom, mas vou só ler-vos agora aqui para concluirmos, estamos a chegar ao final da nossa hora e eu tenho que deixar a sala entretanto. Vou ler-vos aqui algumas citações do Espírito de Profecia que nos falam e nos esclarecem a respeito da Páscoa. Querem que eu vos deixe aqui as citações bíblicas, porque são muitas, para não estarmos agora a ler, os irmãos depois podem com calma ler. Então, encontra-se em Mateus, capítulo 3, versículo 15, João 12, 27, João 11, 47 a 57, João 12, 1, João 12, 12 e 13, Marcos 11, 8 a 11, Lucas 19, 28 a 30 e do 35 ao 40, Mateus 21, 8 a 11. E agora vou ler-vos O Desejado de Todas as Nações, capítulo 62, página 390.3. E diz o seguinte: o Salvador chegara a Betânia apenas 6 dias antes da Páscoa e, como de costume, buscara repouso em casa de Lázaro. As multidões de viajantes que se dirigiam rumo à cidade divulgaram as novas de que ele estava a caminho para Jerusalém e descansaria sábado em Betânia. Desejado Todas as Nações, capítulo 63, página 399.3. Foi no primeiro dia da semana que Jesus fez a sua entrada triunfal em Jerusalém. Portanto, foi num domingo que ele entra em Jerusalém, lembram-se? E é aclamado rei. Mas e o que é que aconteceu depois? Continuando. Nunca antes em sua vida terrestre permitira Jesus essa demonstração. Previa claramente o resultado, levá-lo-ia à cruz. Mas deixem-me fazer aqui um pequeno parênteses. Ou seja, Jesus nunca se tinha assumido como rei. Ele nunca tinha querido que o elegessem rei. Lembram-se? Que o aclamassem rei. Nunca tinha permitido. Porquê? Porque ele sabia que a partir do momento em que isso acontecesse, os dias dele estavam contados. E isso o levaria à cruz. Irmãos, deixem-me dizer-vos isto. A mesma coisa vai acontecer connosco.
Até agora, nós estamos mais ou menos na clandestinidade. A partir do momento em que nós, como adventistas fiéis, nos posicionarmos de que lado estamos, sem medo, a partir dessa altura vai começar o quê? Uma grande perseguição. Até agora não se sabe muito bem quem é de Deus, quem é do outro, quem é trigo, quem é joio, quem acredita na doutrina da vitória sobre o pecado, quem não acredita. Até agora está tudo um pouco misturado, mas a partir do momento em que nós nos assumirmos publicamente, sem medo e sem vergonha, a partir desse momento podem ter a certeza que o que nos espera são tempos de cruz. Continuando. Desejava Jesus, nessa altura, chamar a atenção. Quando ele, como diz aqui, quando ele publicamente permite que o aclamem rei, ele desejava chamar a atenção para o sacrifício que lhe devia coroar a missão, para com o mundo caído. Enquanto o povo estava reunido em Jerusalém para a celebração da Páscoa, ele, o Cordeiro de Deus, representado pelos sacrifícios simbólicos, voluntariamente se pôs de parte. Olha o Cordeiro a ser separado. Estão a perceber? Como oblação. Era preciso, pois, que os olhos de todo o povo fossem então dirigidos para ele. Os acontecimentos que precederam o seu grande sacrifício deviam ser de molde a chamar a atenção para o próprio sacrifício. Então ele queria efetivamente que os olhares de todos estivessem colocados sobre ele. Porquê? Porque ele era o Cordeiro que iria tirar o pecado do mundo. Depois de uma demonstração como a que acompanhou a sua entrada em Jerusalém, todos os olhos lhe seguiram a rápida marcha para a cena final. Depois retirou-se com os discípulos e voltou para Betânia. Portanto, isto foi no domingo, ele depois voltou para a casa de Lázaro, Maria e Marta. Quando o povo procurou para colocá-lo no trono, não o pôde achar. Toda a noite passou Jesus em oração e pela manhã tornou a ir ao templo. E agora o que é que ele faz no templo? Agora já não foi para ser aclamado rei. Foi para fazer o quê? Pela segunda vez e última, purificar o templo. Irmãos, isto tem um grande significado. Não vou poder explicar-vos isto, mas para a semana, são cenas do próximo capítulo, para a semana, se Deus quiser, nós voltamos aqui um pouquinho atrás e eu vou-vos explicar o que é que isto significa. Eu sei que vão ficar curiosos, alguns talvez, outros já saberão isto, mas vamos orar, está bem? Porque eu vou ter que abandonar a sala, entretanto, vocês podem continuar. Oremos. Querido Deus eterno Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem tudo sob os seus olhos. Tem a nossa vida, as nossas preocupações, os nossos sonhos, e sabemos que o Senhor tem um calendário, e esse calendário está chegando ao fim. Obrigada, Pai querido, porque o Senhor nos deu toda esta luz. O Senhor nos ajuda a dar valor àquilo que realmente tem valor e a permitirmos que a sua vontade se cumpra em nós. Queremos ter um encontro com o Senhor. Queremos mesmo ter o último encontro desta terra com o Senhor. Que o Senhor nos prepare para isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.